Aleluia. Eu queria falar um pouco hoje à noite, algo que veio ao meu coração, a respeito de amizade, de confiança, de comunhão. Amém? Nós todos, ao longo da vida, nos tornamos especialistas em amizades, não é verdade? A gente tem amizade de tudo que é jeito. Tem tantos tipos de amigos que a gente talvez não tenha condições de escrever num papel. Tem os amigos interesseiros, os amigos fofoqueiros, os traidores. Tem aqueles que só estão com a gente quando a gente está bem. Tem amigos que basta você dizer: eu estou resfriado. Ele diz: amanhã a gente se fala. Então, existe uma amizade que muito nos interessa, ou pelo menos é uma amizade que muito deve nos interessar, que é a amizade do Senhor. Amém? A amizade, quando ela existe verdadeiramente, ela automaticamente se transforma em amor. Vocês concordam comigo ou não? Quando nós temos uma pessoa que nós consideramos muito, a gente diz: eu amo fulano, eu amo aquela pessoa. Ainda que a gente veja nela defeitos, que a gente veja algumas coisas que precisam ser moldadas ao longo do tempo, a gente ama, porque uma amizade nasceu. Amém? Então, nós somos cercados de pessoas ao longo da vida. Algumas passam rapidamente, algumas passam mais tempo, algumas passam mais tempo do que a gente imagina. Algumas chegam de um jeitinho assim, meio sem graça, parece que vai ficar tão pouco que a gente já está quase se despedindo quando ela chega. E às vezes são aquelas que acabam ficando por mais tempo, não é? Então, eu gostaria de começar essa palavra de hoje, primeiramente guiado pelo Espírito Santo, porque é para a honra e glória do nome do Senhor que nós estamos dizendo algo, amém? Para a edificação da igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, amados? Você sabe que o comportamento de Deus é muito interessante, porque eu consigo ver o nosso comportamento no comportamento de Deus. Só tem uma diferença: nós nos comportamos como Deus se comporta quando é para o nosso interesse. Por exemplo, nós desenvolvemos amizade com pessoas e de repente essas pessoas passam a frequentar a nossa igreja, a nossa casa, o nosso trabalho, não é verdade? E a gente, com o tempo, a gente vai dando liberdade para essa pessoa. Mas tem alguns limites que a gente impõe. A gente estabelece alguns limites. Tem alguns parâmetros a serem respeitados. Olha, fulano é meu amigo, mas só vai até aqui. Você automaticamente estabelece parâmetros. Amém? Você não dá a chave da sua casa para qualquer um. Então, a partir do momento que alguém invade, a partir do momento que alguém ultrapassa esses valores, esses parâmetros de liberdade concedida, você já vai ficar chateado. Poxa vida, eu não dei essa liberdade para essa pessoa. Não é assim? Então, Deus fez a mesma coisa. Logo de início, Ele colocou Adão no jardim do Éden para ele cultivar e guardar. Olha, isso aqui tudo, né, é meu, eu fiz, eu criei e estou colocando nas suas mãos. Estou confiando a você, amém? Deus já deu logo: olha, estou confiando em você aqui, isso aqui, tá certo? E Deus já estabeleceu ali um parâmetro: de toda árvore que tiver no jardim você pode comer livremente. Olha só o que ele disse, a palavra de Deus:
de toda árvore do jardim comerás livremente. O que é ser livre para fazer algo? É não ter impedimentos, não ter limites. Amém? Então Deus disse: olha, de toda árvore que tem no jardim você não tem limite, você faz o que você quiser, come da qual você quiser, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então a Bíblia diz aqui, ó, e o Senhor lhe deu esta ordem. Amém? Ou seja, o Senhor confiou praticamente tudo que tinha nas mãos de Adão. Só uma coisinha ele estabeleceu, aqui não. Tá certo? Quando Deus fez isso, o que é que Deus fez aqui? Deus já deu para o homem uma dica. Olha, você tem aqui um poder de decisão. Amém? Isso já mostra que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Quando Deus disse: somente dessa árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, Deus disse para ele: você recebe agora uma ordem, não coma dessa árvore. Por que é que Deus deu uma ordem? Porque ela deveria e poderia ser obedecida. Amém? Ou não, como não foi. Tanto poderia como não foi. Amém? Por quê? Ele deu uma ordem: Adão, você pode comer de todas as árvores, todo o fruto que tiver aqui, mas dessa não. E Adão foi e comeu justamente daquela. E eu te pergunto, Adão comeu consciente ou inconsciente? Consciente. Então quando Deus disse: olha, o meu relacionamento com você vai até aqui nessa árvore. Você quer ficar bem comigo? Então você fica à vontade com as outras, mas nessa aqui você não coma. Então a traição de Adão foi o quê? Desobediência. Ele traiu a amizade, traiu a confiança de Deus. Tá certo? Porque quando ele recebeu aquela ordem: dessa árvore você não coma, ele deveria pensar: ele me deixou comer de todas. Eu creio que não tinha poucas, amém? E ele só me pediu para não tocar nessa. Esse cara é bacana, eu estou conhecendo ele agora, ele é poderoso, né? Eu vou respeitar. Ele está me dando uma opção. Eu estou aqui com vontade de comer, estou sendo tentado, mas eu vou respeitar. Ele foi legal comigo, ele me confiou uma série de coisas, amém? Então, ao longo da nossa vida, nós passamos às vezes por essas coisas. Nós confiamos coisas às pessoas e depois a gente fica aborrecido, chateado, porque você fala: puxa, eu confiei no fulano e ele traiu a minha confiança. É assim, não é? Traiu a minha confiança. Então, o que é que faltou ali naquele relacionamento? Quando Deus disse para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores que tiver no jardim, mas somente dessa não. Deus liberou para ele algumas coisas já num gesto de bondade, de cuidado, de amor, de confiança, fazendo a parte dele. E a parte que Deus esperava: só uma árvore, não toca só nela, uma só. Amém? Deus precisava colocar essa árvore lá no jardim, eu te pergunto. Ele precisava. Sabe por quê? Tinha que ter alguma coisa proibida para que o homem visse a capacidade que ele tinha de ter amizade com alguém. Adão, logo depois que comeu do fruto, e Deus chegou e disse: Adão, onde é que você está? E ele, escondido. Sabia que tinha errado. Sabia que havia traído a confiança do Senhor. Não é verdade? E agora? Não tinha mais jeito. Porque o aviso que Deus deu foi muito certo. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não sei, a Bíblia não explica se Adão tinha conhecimento de que tipo de morte seria essa. Mas sabe quando a gente trata as pessoas que nos traem, né? Às vezes a gente fala: até perdoo, mas longe de mim, não quero mais conversa. Muitas vezes nós falamos: fulano morreu para mim. Não é verdade? Mas então, o relacionamento entre duas pessoas, ele pode se basear em várias coisas. Nós temos pessoas que nós temos conhecimento no trabalho,
temos algum grau parentesco, tem pessoas que nós temos um relacionamento de afetividade, filho, filha, marido, namorado, e a gente sempre está dizendo para esses mais chegados que a gente ama, e muitas vezes a gente ouve dessas pessoas que eles nos amam, e ainda assim eles acabam nos traindo. E vamos e venhamos, talvez nós também tenhamos traído a confiança de alguém em alguns aspectos, de alguma forma, porque nós, para nós, sempre somos inocentes. Nós, para nós mesmos, nós nunca fizemos nada de mal. Imagina, não fiz nada. Fulano está bravo à toa. Não é verdade? Mas muitas vezes a pessoa pode estar se sentindo traída, ferida, com a confiança abalada, né? Confiança que ela depositou em você, ela está decepcionada com você. Então faltou o que aí? Eu creio que faltou um pouco mais de amizade, um pouco mais de respeito, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de envolvimento, um pouco mais de caráter sólido. Aquelas coisas que nós aprendemos na Bíblia, que nós devemos ser quando nós nos convertemos, que nós devemos deixar de mentir, de ser falso, de falar mal do irmão, e amar uns aos outros, aquela coisa toda. Nós devemos fazer isso com todas as pessoas, com todo tipo de relacionamento que a gente tem. E muitas vezes, como cristãos convertidos, a gente começa a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, começa a respeitar mais as pessoas, começa a honrar mais as pessoas, começa a ser uma melhor mulher, um melhor marido, um melhor filho, e a gente se transforma numa pessoa cada vez melhor no relacionamento com as pessoas. Porque existe uma situação no meio da sociedade em que nós vivemos, nós sempre dependemos em alguma coisa de alguém. Nós sempre temos um conceito a ser preservado, ainda mais agora que eu sou crente. Eu me converti, eu tenho que dar exemplo, estão olhando para mim. Tem gente na minha casa que ainda não é crente, então eu me esforço para ter um comportamento melhor. Eu me esforço para ser melhor do que eu já fui. Eu me esforço para ser mais manso, mais humilde, falar mais baixo, moderar as palavras, não dizer mais palavrão. E as pessoas vão olhando para nós e falam: realmente fulano melhorou. Fulana melhorou depois que virou crente. Não é verdade? Mas nós temos uma situação que automaticamente está nos forçando para essa situação, para essa mudança. Amém? Nós estamos sendo vigiados, nós estamos cercados de olhos, e as pessoas, quando elas veem coisas na nossa vida, a gente teme que elas abram a boca e falem para os outros. Muitas vezes nós pensamos: nossa, que exemplo que eu estou dando, as pessoas estão vendo, eles podem sair falando mal de mim. Uma moça, quando vai para a igreja, se converte, que antes ela saía, ia para as baladas, saía com qualquer um, namorava, ficava, agora ela se converteu, está indo na igreja, e alguém oferece uma carona, ela fala: não, o que vão pensar de mim? Que eu fui para a igreja e não mudei nada. Pode ter alguém vendo. É assim ou não é, gente? Pode ter alguém vendo. Quer dizer que se não tivesse ninguém vendo, dava-se um jeito. E muitas coisas na nossa vida hoje é desse jeito. Pode ter alguém vendo, alguém pode ficar sabendo. Muitas vezes nós chamamos a atenção das pessoas: ó, estão te olhando, tem gente vigiando você, tem gente vendo o seu testemunho. A Bíblia fala do testemunho, da pedra de tropeço. Não é verdade? Agora, eu pergunto a você: o relacionamento que verdadeiramente importa que nós sejamos sinceros, tenhamos uma mudança radical, para ser sinceros, para ser fiéis, para desenvolver uma amizade verdadeira, pura, santa, e por causa dessa amizade sincera, o amor começar a existir, a fluir e a crescer, a ponto da gente não querer mais se apartar dessa pessoa. Deveria ser o Senhor. Sabe quando uma pessoa, você tem muita amizade com ela, e você ajuda essa pessoa em várias situações da sua vida, e aquela pessoa te trata tão bem, você é tão amado, é tão bem recebido na casa dela, mas você até hoje só ajudou aquela pessoa. Amém?
Você só ajudou, você só serviu. Você só foi âncora para aquela pessoa. Foi rocha. E de repente acontece alguma coisa, aquela situação muda. Você passa a ficar um pouco debilitado em alguma área da sua vida e aquela pessoa tem agora todo o suporte, tudo que você precisa, aquela pessoa tem e ela pode te ajudar. E de repente você dá aquele suspiro: ainda bem que eu tenho fulano como meu amigo. Ainda bem que eu tenho fulana que é meu amigo. Não, você foi amigo dela. Você foi amiga dela. Agora chegou a hora de você saber se a amizade verdadeira existe. Se o relacionamento é verdadeiro em ambas as partes. Então aí você se manifesta necessitado da ajuda daquela outra pessoa. E ela te dá as costas. Eu te pergunto: você continua amando essa pessoa como você amava? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, não é? Olha só, a partir do momento que você se decepciona, porque você diz: eu ajudei tanto essa pessoa, e agora na hora que eu mais preciso ela vira as costas para mim, como é que eu posso continuar amando? Essa é a pergunta ou não? Amém? Como é que eu posso continuar amando sinceramente como eu amei ela até agora? E eu só ajudei, e agora na hora que eu preciso, ela me vira as costas. Você fica chateado. E você não consegue mais dizer: olha, aquele amor que eu tinha pela fulana continua o mesmo. Você não consegue mais dizer isso. Você diz: olha, o amor que eu tinha pela fulana, infelizmente, não é mais o mesmo. Quero muito bem a ela, desejo o bem dela, mas o que ela me fez, me deixando na mão, é muito difícil aceitar. É isso que a gente pensa ou não, gente? Amém? Pronto. Por que é que foi nela que você confiou? Houve um tempo que você tinha o que dar para aquela pessoa, porque você tinha uma fonte. Amém? Uma fonte que te supria. De repente você, por algum problema, algum motivo, você passa a ser necessitado de ajuda. Por que é que não é a mesma fonte? Por que é que você não confia na mesma fonte que sempre te supriu para que você suprisse os outros? Mas agora o ser humano tem aquele negócio, né? Não, eu dei, agora ela tem que me dar. Porque ela tem que provar que tem o mesmo sentimento por mim. Nós fazemos isso, infelizmente, amados. Nós cobramos a reciprocidade, nós cobramos que a pessoa faça a mesma coisa pela gente. Não é verdade? Sendo que quando a gente tinha para dar, não era ela a nossa fonte. Sabe o que isso significa? Quando eu tinha em abundância, seja lá o que for, eu tinha e não reconhecia quem era a minha fonte. Eu simplesmente tinha e gastava nos meus deleites. Amém? Agora, quando eu não tenho mais, eu acho que a minha fonte tem que ser aquele para quem eu dei algo, sendo que ele não foi a minha fonte. A minha fonte é o meu Pai, o meu Deus. Num certo momento, eu não reconheci que Ele era a minha fonte. Mas na hora da minha necessidade, agora é a hora de eu ser inteligente. Ei, eu sempre tive. Quem foi que me deu? Foi o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor. Amém? Sabedoria, saúde, paz, alegria, dinheiro, trabalho. Foi Ele quem me deu. Amém? Agora na hora que de repente eu não tenho por algum motivo, eu vou atrás de um ser humano. Querer que uma pessoa venha suprir as minhas necessidades. Numa demonstração muito grande, muito clara, de que eu não reconheço Deus como a minha fonte, de que eu não tenho uma amizade tão sincera com Ele, amém? A ponto de até mesmo na minha necessidade, eu não me lembrar dele. Só depois que eu levo um não aqui, um não ali, um não lá, um monte de não, e me vejo sozinho, abandonado, desprezado, é que eu me volto para o Senhor e pergunto: por que é que eu estou tão desprezado? E Ele está dizendo: eu nunca te desprezei.
mas você tem me desprezado e buscado aonde não é a sua fonte. Abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15, a palavra diz assim: Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo sobre a terra a qual vais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, é muito contundente essa palavra, ela é muito clara, é muito explícita, a ideia que Deus dá aqui do que vai acontecer com aquele que despreza o Senhor. Amém? Ele diz: disso depende, desse comportamento depende o teu futuro, os teus projetos, a tua vida, a tua prosperidade, a tua longevidade, a tua saúde. Disto o quê? Amar ao Senhor teu Deus. Escolher entre a vida e a morte. Amém? Ele fala: eu te digo hoje, escolhe a vida. Escolhe a vida. Agora, o que ele está falando aqui? Eu te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos. Você lembra quando ele disse para Adão: eu ordeno, eu te dou uma ordem, não coma dessa árvore? Aqui agora ele está dizendo: eu te ordeno, ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, porque disso depende a tua vida, a tua posteridade, a tua família, o teu futuro. Ame o Senhor teu Deus. É uma ordem. Que o Senhor abra os olhos do seu coração para você entender isso hoje. Ame o Senhor teu Deus. É uma ordem. Jesus disse: é um mandamento. Ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças e todo o teu entendimento. Então agora escuta, Deus nos deu aqui o poder de decisão, amém? Ele disse para Adão: você escolhe, come ou não come. Se você comer, você morre. Aqui ele está dizendo: vida ou morte, você escolhe. Vida é uma ordem que eu te dou: me ame. Ame o Senhor. Então por muito tempo eu não entendi isso. Como é que alguém pode me dar uma ordem para eu amar? Como é que eu obedeço essa ordem? Você vê que ele fala aqui: ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Então ele não está só falando, dando uma ordem para você amar, é para você andar nos caminhos dele e guardar os mandamentos. Amar alguém não é uma coisa que você, tá bom, vou obedecer, toma uma decisão e ama. Você está comigo ou não? Mas vem, como eu disse no começo, através de uma amizade. Tá certo? Você lembra aquele exemplo que eu dei, que você vai suprindo aquela pessoa, suprindo, ajudando, abençoando, até que um dia você precisa e ela nega, ela trai você. O que Deus está fazendo com você aqui é o seguinte: desenvolve uma amizade comigo, desenvolve uma amizade, guarda os meus mandamentos, e você vai aprender como é que desenvolve essa amizade. Anda nos meus caminhos e você vai começar a gostar disso.
E você vai ficar esperando que eu negue algum bem a você. Você vai ficar esperando que um dia eu traia você. Isso nunca vai acontecer. Então cada dia o que vai acontecer é que o meu amor ao Senhor vai aumentar mais e mais e mais e mais. Porque Ele nunca vai negar a palavra dEle. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Guarde os meus mandamentos, ande nos meus caminhos e me ame. O Senhor está dizendo. Ame ao Senhor acima, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Quem é capaz de fazer isso, amados, por uma decisão? De um momento para outro? Ninguém. E Deus sabe disso. É por isso que Ele fala, lembra que Ele disse para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Vai dar tudo certo se você for forte e corajoso. Mas você precisa ser forte e corajoso. Sempre que Deus deu uma promessa para alguém, Ele deu uma coisa para decidir. Sempre que Deus prometeu algo para alguém, Ele disse: faça isso porque eu vou te dar aquilo. E a pessoa decide fazer ou não. Deus sempre deu para o homem uma coisa para ele tomar uma decisão, para poder tomar posse da promessa que Deus haveria feito para ele. Abre a tua Bíblia em Provérbios agora, no capítulo 3. A partir do verso 5 diz assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que quer dizer reconhece-o em todos os teus caminhos? Sabe quando você está precisando de alguma coisa e você se lembra: fulano pode me ajudar, ciclano pode me ajudar, e sequer faz uma oração? Você está reconhecendo o fulano e o ciclano como seu amigo, como alguém que você pode confiar, como alguém que você acha que vai suprir as suas necessidades. Mas a Bíblia está dizendo: confia no Senhor e reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, tudo que acontecer na sua vida, tudo que você precisar, tudo que for necessidade sua, Ele está dizendo: é comigo. Eu sou a sua fonte. Eu sou aquele que pode te suprir, porque eu já te amei primeiro. Assim como Ele construiu o jardim do Éden todinho e colocou Adão lá: toma, está pronto. O Senhor já aprontou tudo que Ele planejou para a sua vida. O Senhor já sonhou com você. No ventre da tua mãe, o projeto dele já estava pronto para a tua vida. Os planos de Deus não são a vida que você vive hoje. Quantas vezes e por quanto tempo nós andamos fora da rota que o Senhor programou para nós? Não é predestinação. Essa foi a vida que Deus escolheu para mim. Isso não existe. Porque senão Ele não seria Deus. Senão Ele não estaria dando ao homem o poder de decisão. Ele tem um plano para a sua vida. E Ele diz: os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então quando eu decido, porque ser guiado pelo Espírito de Deus é uma decisão minha, não é dele. Quando eu decido ser guiado pelo Espírito, eu procuro primeiro o Espírito, para depois procurar as pessoas. Eu confio primeiro no Espírito, para depois procurar as pessoas. Ainda que eu leve não de algumas pessoas, ainda que eu leve uma dúzia de não por dia, eu tenho o sim do meu Pai. Amém? Então, quando eu busco ao Senhor em primeiro lugar, eu tenho a garantia da palavra dele que eu não estou só. Muitas vezes eu levo não de um, não de outro, não de outro, desprezo das pessoas, e eu digo: eu estou sozinho, eu estou abandonado, mas eu sequer falei um A com o meu Deus, que eu digo que é o Deus da minha salvação, que é o Deus que pode mudar a minha vida. Deus precisava ter colocado aquela árvore no jardim do Éden. Mateus capítulo 22, no verso 37 diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Qualquer coisa para funcionar no universo, qualquer coisa do universo para ser favorável a você, depende disso. Tem muita gente dizendo aí: o universo conspira em meu favor. Pode até ser. É para ser assim, se você está enquadrado nisso aqui. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não há lei do universo que possa contra você. Por quê? Tudo que a palavra de Deus diz a seu respeito é prosperidade, é que Deus te ama, que Deus quer te ver rico, próspero, abençoado, que você seja uma bênção. A palavra de Deus só garante coisas boas a seu respeito. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se você ama o Senhor da forma que a Bíblia diz que é mandamento, aliás, isso saiu da boca de Jesus. Então, se você cumpre esse mandamento, o que é que o universo pode contra você? O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo. Muitas vezes nós, por estarmos vendo a pessoa que a gente está ajudando, vamos lá naquela historinha, a gente ama aquela pessoa, a gente só ajudou ela. Ela nos trata muito bem, abraça e beija e cheira, né? A gente se sente amado. É tão gostoso a gente se sentir amado, né? Como é bom a gente se sentir amado. E de repente você descobre que só se sentia amado porque era interessante para aquela pessoa. A partir do momento que você não tem mais nada para dar para ela, mas o que você pode é tirar dela alguma coisa, é pedir emprestado, aí então ela se afasta. Você percebe que aquele amor não era recíproco, não era verdadeiro. Então, aí é que nós descobrimos que estamos amando na posição errada. Estamos amando as pessoas que estão à nossa volta com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para depois pensar em Deus. É exatamente isso que o ser humano faz, amados. Então é por isso que nós não estamos vivendo os planos de Deus na nossa vida, porque nós andamos na contramão da palavra. Amém? A Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem nem palavra para colocar ali. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que havia de melhor para se dar. A maior joia, a maior preciosidade, o bem mais caro que Ele tinha, Ele deu por amor à humanidade, ao povo que ia trair, que ia desconsiderar, que ia desrespeitar, que não ia reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Mesmo assim Ele amou. Então você percebe que é inteligente nós entendemos isso. A nossa primeira amizade, o nosso primeiro amor, o nosso empenho em obedecer esse mandamento deve ser a nossa motivação. Você tem alguém que não falta com a palavra dele, que nunca vai te trair, e você troca essa prioridade por um ser humano que vai te decepcionar e você já sabe disso. Porque geralmente nós dizemos: bem que eu estava vendo, bem que eu percebi algumas coisas. Só depois é que se percebe, depois é que se sabia. Que decepção! A decepção, amado, só vem porque nós confiamos nas pessoas primeiro, quando deveríamos confiar no Senhor primeiro. Agora, não confiamos por quê? Porque não amamos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Você vê que ele está dizendo que para amar o Senhor, nós precisamos de entendimento. Entendimento significa inteligência, capacidade de entender. Amém? Com todo entendimento, leia-se, com toda inteligência.
Oh, aleluia. Eu preciso ser inteligente e entender, se Deus está dizendo que é um mandamento, se Jesus está dizendo que é um mandamento, eu preciso obedecer. Nós falamos de algumas situações no Antigo Testamento que vão dizer isso, mas aqui nós temos no Novo Testamento o próprio Jesus dizendo: o primeiro mandamento é este: ama ao Senhor com todas as suas forças, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Então eu preciso descobrir como é que se faz isso. Eu preciso orar a esse respeito, eu preciso buscar entendimento a esse respeito. Eu preciso amar o Senhor com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Porque é isso que vai me levar o resultado de uma amizade onde não há traição. O resultado de uma aliança onde o mais forte protege o mais fraco, e ela nunca falha, ela nunca demora. Amém? Nós é que precisamos estar inseridos no contexto, nós é que precisamos estar enquadrados nos pré-requisitos bíblicos. Eu preciso entender, é um mandamento e eu preciso obedecer esse mandamento. Aí você pode dizer: mas pastor, amar é um sentimento. Não, amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Amém? Ela vai gerar depois um sentimento. Você, por inteligência, quando se trata de Deus, sabe que Ele não vai te trair, porque Ele é o Deus da palavra dele. Ele é um Deus que deu o Filho dele pela tua vida, para que você tivesse vida e vida com abundância. Amém? Você se entrega para isso pela fé. É pela fé que o justo vive. Você começa a desenvolver fé na palavra de Deus, começa a conhecer esse Deus. A própria palavra diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Automaticamente, quanto mais eu conhecer a esse Deus, mais eu vou experimentar das coisas agradáveis e inefáveis que Ele tem para mim. Amém? Quanto mais eu experimentar, mais eu vou me apaixonar. O que é você estar apaixonado por alguém? O que é você amar alguém profundamente? É você não querer ficar sem aquela pessoa. É você não se conformar de ficar longe. É você não se conformar de ficar sem ouvir, de ficar sem conversar, de ficar sem sentir o cheiro, o toque, a resposta das suas manifestações. Você não consegue ficar sem. Nós queremos experimentar isso com as pessoas, com os nossos amores, mas nós, na verdade, precisamos experimentar isso primeiramente com Deus, para que esse amor com as pessoas se manifeste com verdade. Porque se Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, é o segundo mandamento, então eu primeiro amo a Deus. Então, com certeza a palavra vai se cumprir na minha vida. Eu vou ter capacidade de amar os meus irmãos. Eu vou ter capacidade de não trair os meus irmãos. E quando eu for traído, eu vou ter capacidade de perdoar por amor. Porque afinal essa é a vontade do Pai. Porque se eu não perdoar o meu irmão, ele também não me perdoa as minhas ofensas. Abre a sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 8. No verso 3 diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Olha só. Quando você, como diz lá em Provérbios 3, no verso 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, você vai chegar a um nível de amor a esse Deus. Quando você chega num nível de amor a Deus, você é conhecido por Ele. Sabe o que é ser conhecido por Ele? Não tem ninguém que Deus não conheça, amados. Mas o que a palavra está dizendo aqui é conhecido por Ele como aquele que o ama. Existe reciprocidade. Deus me ama, isso não é novidade. Novidade é eu amar a Deus. Novidade é eu deixar das pessoas para estar com Deus. Amém? Novidade é eu deixar os bens, as viagens, as coisas desse mundo, os prazeres do mundo,
para estar com Deus. Porque amo, porque não aguento ficar sem, porque não suporto estar longe dele, porque eu reconheço ele em todos os meus caminhos, tudo que se passa, tudo que acontece comigo. Ainda que eu esteja necessitado de algo e não esteja chegando para mim, eu continuo amando esse Deus, porque eu não amo por interesse, amo porque sei quem Ele é. Sabe, Deus tem nos amado ao longo da história e nunca deixou de nos amar. E quantas vezes nós já o traímos, como aquela historinha, quantas vezes nós já negamos esse Deus, quantas vezes nós já retrocedemos, quantas vezes nós já esfriamos, quantas vezes nós já dissemos não para Ele. E Ele continuou nos amando com o mesmo amor. Então, amar a Deus, amados, vai ser fácil de eu entender, de eu reconhecer que eu amo verdadeiramente a Deus. Se eu amo verdadeiramente a Deus ou não, é quando eu estiver passando por um período, um tempo de tribulação, um tempo de angústia, e eu continuar adorando, continuar louvando, continuar sendo fiel ao Senhor, continuar adorando com empenho, com força, com vontade, com amor, e desejando não me afastar da presença dEle de modo algum. Ainda que eu não esteja vendo resultados financeiros, ainda que eu não esteja vendo uma cura, ainda que eu não esteja vendo as coisas fluírem, funcionarem bem, eu continuo apaixonado, eu continuo amando, eu continuo honrando, adorando, louvando, pregando o Evangelho e dizendo que Ele é bom. É muito fácil dizer que ama o Senhor quando tudo vai bem. É muito fácil dizer que ama o Senhor quando a conta no banco está tudo ok, está tudo bacaninha, as pessoas estão cercando você, convidando para almoço, jantares, churrascos, conferências. É muito fácil. O Senhor é bom, Deus é muito bom. Mas quando você é abandonado pelo mundo, quando você é desprezado pelas pessoas que te conhecem, é nessa hora que você vai saber se você ama a Deus. Deus continuou nos amando, amados. Todas as vezes que nós não correspondemos com os chamados dele, ele nunca mudou, ele não muda. Agora, quantas vezes nós não vimos a resposta da nossa oração e desanimamos, e enfraquecemos, não é verdade? Paulo mesmo fala, ele chegou ao ponto de desejar morrer, cansou da própria vida. Dá a impressão que Deus não estava nem aí com ele. Sim, Deus pode todas as coisas. Se coloque no lugar de Deus. Se quando eu estiver desesperado, angustiado, eu corro para Ele, na mesma hora Ele me supre, Ele me atende, como é que eu vou saber se eu amo esse Deus? Eu amo porque Ele me atende, eu amo porque Ele é rápido, é só eu precisar, Ele me socorre imediatamente. Eu vou saber que eu amo a Deus quando eu não mudar mais. Eu vou saber que eu amo a Deus quando as situações, as circunstâncias que se impuserem contra mim, quando as ondas se levantarem contra mim, eu continuo exultando e me alegrando no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele é o Deus da palavra dEle. Ele é um Deus que eu posso confiar. Eu não estou vendo agora, mas Ele é o meu Deus. Eu sou problema dEle. Ele pagou por mim. Eu sou problema dEle. Eu sou propriedade exclusiva dEle. Ninguém toca no que é de Deus. Eu continuo amando, eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo desejando mais da presença dEle, não do que Ele pode me dar, do poder dEle, do amor dEle, não de bens materiais, não de solução de problemas, mas porque sei que Ele é o Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele é o Deus que eu reconheço em todos os meus caminhos. Eu posso não entender por que estou passando por algo, mas eu posso entender que eu sou propriedade dEle, eu sou problema dEle, e Ele é um Deus responsável, Ele é um Deus que tem responsabilidade. Você está me entendendo? Ele é responsável com as coisas dEle, mano. Deus é um Deus que ama as coisas dEle. Nós somos seres vivos, seres humanos, criados à imagem e semelhança dEle, em espírito.
Somos feitura dele, imagem e semelhança dele. Somos dele, fomos feitos para ele, fomos feitos para a glória dele. Você está entendendo isso? Você foi feito para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Se o que você está vivendo não glorifica o Senhor, e você tem dito isso: Senhor, o que eu estou vivendo não te glorifica. Não glorifica, mas vai chegar um momento que vai glorificar, porque vai chegar um momento que você vai entender o quanto você deve amar esse Deus. Aleluia. Esse é o maior dos mandamentos. Ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Sabe quando a gente se reúne para cear, para comemorar a Santa Ceia? Amados, deve ser um momento de muita alegria, um momento de muita satisfação, porque é festejar aquilo que nós temos que ter entendimento do que estamos fazendo. Estamos festejando, estamos comemorando, porque temos um dono, que é Deus. Nós temos aonde nos apegar, nós temos um amigo que não trai, não é traíra, não vai se descuidar. A palavra diz a respeito dele que ele não dorme, que ele não cochila. O guarda de Israel não cochila. Não interessa o que está passando na sua vida, ele está olhando, ele está cuidando. Deus sabe todos os erros que eu ainda vou cometer, e para cada erro que eu vou cometer, ele está preparando uma saída para mim, está preparando um escape para eu chegar lá na frente e poder tomar uma decisão. Muitas vezes eu vou tomar mais uma decisão errada, e Deus vai colocar uma outra situação para eu tomar uma outra decisão, até que eu aprenda que tudo que eu preciso na vida é aprender a tomar decisões. Porque o maior poder que Deus deu ao homem foi o poder de decidir sobre si mesmo. E quando Deus disse a respeito do poder de decisão, Ele resumiu em 2 palavras, ou 4: bem e o mal, vida e morte. Nós sabemos bem, amado, o que está inserido nesse contexto de bem e de mal, de vida e de morte. E com base nisso podemos tomar as nossas decisões. Por isso precisamos conhecer a palavra. Por isso precisamos ler Bíblia. Por isso precisamos meditar na palavra. Por isso precisamos de oração. Por isso precisamos de comunhão com o Espírito Santo. Por isso precisamos de comunhão com o Pai. Para que no dia da Santa Ceia você possa chegar e saber o que está fazendo aqui. Estou aqui comemorando, festejando, me alegrando com meu Pai. Posso sapatear, dançar, pular de alegria, porque estou comemorando que eu decidi amar esse Deus. Eu decidi pela vida, eu decidi pelo bem. Tudo que nos separa do sucesso, da felicidade, da paz, da prosperidade, é uma decisão. Eu já ouvi Mike Murdock falar tanto a respeito disso e não entendia. E agora o Senhor trouxe o meu entendimento. Tudo que me separa de tudo aquilo que eu quero é uma decisão. É uma decisão. Eu decido mudar as coisas. Eu decido mudar o meu futuro. Existem tantas coisas que enchem os olhos, os ouvidos, o coração das pessoas hoje nas pregações, falando o que se deve fazer para a prosperidade, para ficar rico, para a realização de sonhos. Quando, amados, nós deveríamos bater na mesma tecla o tempo todo, porque Jesus falou com muita simplicidade: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Quando você entender que você é justiça de Deus e se comportar como tal, as outras coisas serão acrescentadas. Nós vemos muitas pessoas declarando: eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus. É por legalidade, mas por comportamento você é? Você é apaixonado por esse Deus? Você consegue ficar sem Ele?
Tem pessoas que às vezes a gente visita que não vai à igreja já tem quase um ano. Não, mas eu não estou desviado não, pastor. Eu estou em comunhão. Está em comunhão. Quem está em comunhão faz a vontade de Deus. Não deixeis de congregar. Não é verdade? E por aí vai. Comunhão, amados, com Deus é fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós já sabemos que é a vontade de Deus. É fazer com alegria. É ter desejo de fazer. Desejo de fazer. Eu vou saber que eu estou amando o Senhor. O que Deus quer? O que Deus quer? Sabe quando você ama uma pessoa? A gente quer fazer comidinha para ela, você quer fazer tudo, não é? Então quando a gente ama, a gente quer saber o que a pessoa quer. Para quê? Para agradar. É uma forma de mostrar o amor que tem. Você está comigo ou não? Por que quando se trata da vontade de Deus, a gente... Ei, mas Deus quer que eu faça isso? Deus quer que eu ore em línguas? Deus quer que eu me ajoelhe? Deus quer que eu... Sabe? Acha ruim? Não sabe ainda para que serve. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer, mas você precisa, para amar alguém, conhecer essa pessoa. Eu nunca amei tanto a minha esposa como eu amo hoje. Se eu fosse esperar amá-la como amo hoje, eu jamais iria casar, porque eu jamais iria amar como amo hoje. Porque para amar como amo hoje, somente vivendo junto, somente andando junto, somente compartilhando todas as coisas, o que é bom, o que é ruim, o choro, a alegria. Quem está me entendendo? Você só vai amar o Senhor se você mergulhar no colo dele, pular nos braços dele e dizer: eu não quero ficar sem você mais nem um minuto. Eu não quero fazer nada sem você. Eu não quero pedir nada a ninguém sem antes pedir a você. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é Deus, Ele é Pai, mas é o amigo que nós podemos confiar. Nunca vai nos trair. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão simples. Precisamos dizer para nós mesmos: ei, eu preciso tomar essa decisão de descobrir o que é estar apaixonado por Deus. O que é colocar Deus em primeiro lugar. O que é dar o primeiro lugar para Ele. O que é dar mais importância a Ele. O que é, na verdade, considerá-lo, reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Quando eu reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, eu não vou precisar confiar em amizades, porque as amizades sinceras virão guiadas por Ele. Eu não vou precisar pedir nada a ninguém, porque Ele vai suprir as minhas necessidades, ainda que seja através de pessoas. É quando pessoas chegam e dizem: toma aqui, Deus mandou eu te dar isso. Você pede algo. Eu já vi tanto isso, amados. Já vi tanto isso. Tem uma moça que eu conheço, lá de Salvador, que um dia ela pediu para o Senhor um sapato. Ela não falou para ninguém. Foi no outro dia, mandaram ela escolher o sapato. Não é gostoso isso? Sabe você falar com a fonte? Ele escolhe quem é que vai te servir. Não é você. Geralmente é quem você menos espera. Ele é quem decide quem Ele vai usar para suprir as suas necessidades, para realizar os seus desejos, para levar você aonde você quer estar. Ele vai levantar pessoas para te abençoar. Ele vai levantar o universo para conspirar em seu favor. É Ele, não é você dizendo como deve ser feito.